E vamos falar agora de exportações, porque, de acordo com o Ministério da Agricultura, só este ano o Brasil registrou a abertura de 9 mercados internacionais para produtos agropecuários. E, recentemente, durante a comitiva do agro na China, mais avanços como o fim do embargo à carne brasileira e a habilitação de 4 novas plantas frigoríficas para exportação ao país asiático do produto, né? E quem integrou essa comitiva junto ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e vai conversar conosco agora, é o presidente da Apex Brasil, o Jorge Viana. Bem-vindo, Viana. Obrigada aqui pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e queria cumprimentar a todos que estão ligados nesse canal, que tem uma audiência tão grande e importante. Perfeito, Viana. Sobre a viagem, Quando de fato os efeitos vão ser sentidos nas exportações? Queria que você me falasse o que você destaca nessa comitiva. E antes a gente falou por telefone e você me disse que voltou da viagem muito otimista. Queria que você compartilhasse isso com a nossa audiência. Não só eu, mas como o ministro Carlos Fávaro, que voltou e contaminou uma reunião ministerial falando um pouco do sucesso. A Apex ajudou a organizar a agenda empresarial com o MAPA, com o Ministério das Relações Exteriores, com o MDIC, né? E foi um sucesso. Eu acho que tinha uma demanda reprimida, uma necessidade dos empresários, do agronegócio, da indústria, de vários setores, de uma relação do governo brasileiro com o governo da China, numa relação formal, uma relação que pudesse ajudar na relação de comércio exterior Brasil-China. E foi isso que nós fizemos. Nós tínhamos quase 600 empresários, foi um sucesso tremendo. Eu acho que muitos negócios vão acontecer, grandes CEOs, presidentes de companhias, donos de companhias estavam lá, os maiores do Brasil, estava desde o presidente da Vale, estava o presidente da Império, nós tínhamos o presidente da Suzano, nós tínhamos o pessoal do agronegócio, o Joesley, o Wesley, Marco Molina, enfim, para citar alguns exemplos. E eu acho que com a complementação agora do presidente Lula indo na próxima semana, fazendo a parte formal de governo, porque o governo chinês é um pouco assim, ele trabalha num formalismo, as empresas vão deslanchar depois que o ato formal entre os governos acontecer. E hoje eu estive com o presidente Lula, ontem também, junto com o ministro Fábio, tratando disso. Eu estou muito otimista. Eu voltei otimista, estou mais otimista hoje. Que ótimo, todo o time da JBS, então vocês se encontraram lá, com certeza voltaram com muitas propostas, muitas metas, para serem alcançadas. Eu vou pedir aqui a sua liberdade, a sua permissão, para convidar o nosso comentarista, o Miguel Daúde, para esse bate-papo aqui também. Boa noite, Daúde, bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa noite ao senhor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, temos informações que o senhor assinou uma determinação revogando as restrições das vinícolas que estavam envolvidos em trabalhos análogos à escravidão. Isso é um fato verdadeiro? Não, e eu até faço um reparo, né? Me parece que hoje já está comprovado que foram empresas terceirizadas, contratadas por essas vinícolas que foram denunciadas, né? Nós nem denunciamos, nem fiscalizamos, nem acusamos ninguém. Mas como houve um TAC, um termo de ajuste assinado pelo Ministério Público do Trabalho e as vinícolas, imediatamente a Apex, que tinha suspendido a participação das vinícolas em eventos até que se esclarecesse, né? Imediatamente nós tiramos a restrição delas participarem nas feiras que a Apex faz com esse setor que é tão importante da nossa economia, do agronegócio, fizemos imediatamente como nós tínhamos assumido publicamente numa nota, né? E essa é a posição, elas estão de volta, obviamente que nós vamos seguir acompanhando, esperando o desdobramento, mas depois que assinou-se um termo, as vinícolas inclusive assumiram que vão melhorar seu cuidado com o lado social, ambiental, nós temos que também seguir acreditando no talento das empresas brasileiras, nos produtos brasileiros, porque essa é a nossa missão. Com certeza. Viana, deixa eu perguntar para você, houve outras pautas, voltando agora aqui à viagem, houve outras pautas discutidas durante a comitiva do agro que podem ser reforçadas nessa próxima viagem, que vai ser feita agora com a presença do presidente Lula?
Ah, não tenha dúvida, porque faz desde 2018 que não se habilita novas plantas, por exemplo, para proteína animal, para se exportar, frigoríficos. E há um desejo muito grande, e eu diria até uma coisa que não é muito equilibrada. Tem muitos estados que querem habilitar plantas para exportação, vai do Rio Grande do Sul ao Acre e outros estados, e nós trabalhamos isso. Nós temos quase 80 plantas frigoríficas querendo se habilitar para exportar para a China. Isso faz uma diferença tremenda, porque o mercado chinês é forte, é atrativo, e quando um frigorífico habilita a planta para exportar, ele pode remunerar melhor os produtores, ele pode pôr uma carne num preço melhor para o consumidor aqui, porque ele vai ter um ganho maior na exportação. E como desde 2018, nessa confusão Brasil-China, teve muitos conflitos no governo passado, agora não tem mais isso, né? Agora tem um interesse de ampliar o comércio, a relação é uma relação estratégica. Eu falo isso como parte da equipe do presidente Lula e Geraldo Alckmin. E eu acredito, sinceramente, que nós vamos ter desde venda de aviões da Embraer agora, para ser anunciado, mas também em breve o anúncio de mais habilitação de plantas frigoríficas para a China, para dizer o mínimo. É claro que a gente tem também a possibilidade de avançar na exportação de grãos para a China. Daúde, como é que você avalia todos esses investimentos em infraestrutura que a China está pretendendo fazer no Brasil nesse momento? Queria a sua opinião sobre isso. Eu acho que é muito importante isso, né? Um dos acordos que deverá ser assinado pelo presidente na China, exatamente investimento da China na nossa infraestrutura, que é tão importante, né, para que a China possa receber os nossos produtos em condições e custos mais convidativos, né? Eu acho muito positivo, e eu gostaria, Priscila, se você me permitir, perguntar ao Jorge Viana se, dentro desses acordos que estão para ser assinados pelo presidente Lula na sua viagem agora, dia 11, existe um acordo, né, em que a questão da suspensão do protocolo Brasil e China sobre a questão das exportações de carne, no caso de vaca louca, caso atípico, me parece que ficará dependendo da comprovação por um outro laboratório. Caso isso se comprove, automaticamente volta à exportação. Vai ter que esperar um tempo. O senhor tem conhecimento se existe um acordo que poderá ser assinado dentro dessa linha? Olha, eu vou, inclusive, aqui fazer um registro por uma questão de justiça. O ministro Carlos Fávaro foi muito competente quando ele foi um pouco antes da nossa comissão. Todos nós achávamos, da nossa missão, todos nós achávamos que o presidente Lula iria, depois ele teve a gripe e cancelou, mas o ministro foi para tratar a questão da vaca louca, que é um caso atípico mesmo, é por idade, por senilidade do animal, e não é contagiante, tinha que ter sido liberado. E ele conseguiu fazer isso antes da nossa missão, que foi um gol, um mérito do ministro que tem se dedicado tanto. Mas eu participei ontem no Palácio do Planalto, eu e o ministro e o secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, relatando para o presidente Lula esse sucesso, o que nós alcançamos e o que ele vai alcançar, assinando novos protocolos na próxima ida. E nós conversamos de que os protocolos sanitários da China com o Brasil precisam ter um ajuste. Um sobre a vaca louca e outro ainda. Nós temos reconhecimento do órgão internacional para áreas livres de aftosa com vacinação, por exemplo, e com outras conquistas do Brasil, que a China demora para reconhecer, né, no protocolo dela. E isso vai ser ajustado, nós acreditamos que vai ser ajustado para que a gente, quando tiver um problema atípico, a gente não tenha que paralisar as exportações, porque um dia paralisado as exportações de carne para a China é um prejuízo enorme para o negócio. Gigante. Viana, além da China, a gente teve abertura, né, de outros mercados, né, Egito, Polinésia Francesa, inclusive Argélia. Eu queria também mencionar que o milho, né, por ter duas safras, então, aqui no Brasil, virou um sinônimo de proteína animal. E agora abriu, inclusive, um flanco de empoderamento econômico, que é o etanol. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre a importância aqui para a nossa audiência. Então, eu no encontro com o Fábio, com o presidente, uma boa parte do tempo estávamos tratando, registrando
e fazendo assim uma celebração da importância desse novo segmento que entra muito forte. São 6 anos só de trabalho. Eu conversei essa semana na sede da Apex com empresários que, com muito sacrifício, ali na região de Diamantino, ali em Tangará da Serra, Sorriso, eles, com muita luta, conseguiram implementar uma atividade econômica nova, não só produzir grãos para exportar, mas para você ter o farelo. 40% do que eles produzem vira farelo, e isso é proteína animal, isso é conversão para proteína animal, fundamental para a cadeia produtiva do porco, da própria ave, mas o etanol de milho, 60% do milho para o etanol, é uma conquista extraordinária. Eles já estão produzindo 6 milhões de litros, 6 bilhões de litros de etanol de milho. Os Estados Unidos, é o maior produtor, produz mais ou menos 65 bilhões de litros. Os Estados Unidos foi pioneiro nisso. O Brasil mal começou e já está. Então, a Apex fez um convênio, nós celebramos um convênio, estava lá o Guilherme Nolasco, presidente da UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho, mas eu fiz questão de conversar com os produtores, com o pessoal da agroindústria, e eles foram na sede da Apex, nós celebramos. Falei para eles que é uma decisão do presidente Lula, do ministro Fávaro, criar um ambiente, porque o milho esse ano está chegando a 170 milhões de tonelada. Eu digo que é pouco ainda, porque nós temos que crescer muito, soja, milho e outros grãos, porque os Estados Unidos, só de milho, produz 380 milhões de toneladas, mas o Brasil está avançando. E eu, na Apex, conheço esses números, sou técnico agrícola, sou engenheiro florestal, tenho até uma lavourinha de café irrigado que estou plantando, mas eu estou focado em ajudar o Brasil a exportar mais, conquistar novos mercados, como você estava falando. E a Ásia, não só a China, nós temos desde Bangladesh, que tem 140 milhões de pessoas, que nunca foi uma missão comercial do Brasil lá, nós vamos levar a Apex, vamos levar o mapa e vamos ver se a gente conquista mercados na Ásia, que é onde tem dinheiro, onde tem um crescimento econômico pujante. E mais milho pela frente, né, Viana? Agora, só para a gente finalizar, eu queria aproveitar a oportunidade para comentar sobre uma repercussão em que você teria associado o agro brasileiro ao desmatamento. E isso gerou, né, muita polêmica, críticas por parte do setor. Então, a gente abre aqui o espaço para você esclarecer para a nossa audiência. Não, então, até agradeço, porque isso foi uma coisa sem pé nem cabeça. Não existiu nenhum ataque meu. Eu nunca fiz isso quando governador, quando senador, que fui relator do Código Florestal, nem prefeito, e eu sou uma pessoa que tem lavoura, inclusive, né? Agora, eu tenho uma relação com a ideia da sustentabilidade. Eu acho que o maior aliado do produtor é o meio ambiente. E o melhor aliado do meio ambiente tem que ser o produtor, porque um depende do outro. O problema é que teve um seminário sobre desenvolvimento sustentável do CCG, que não era o nosso seminário, junto com o SEBRE, e fui convidado para fazer uma fala sobre economia verde, sobre desenvolvimento sustentável. E eu usei a seguinte frase: eu acho que o Brasil vai crescer mais e ter mais moral perante o mundo se a gente assumir que em algum momento nós tivemos problema ambiental. Eu não posso negar que no governo passado o desmatamento dobrou de tamanho. Isso está registrado. Mas eu falei, os produtores do agronegócio, junto com o governo do presidente Lula, naquela época, diminuiu 80% o desmatamento e aumentou a produção e a produtividade. E eu falei otimistamente, quem pode nos ajudar e quem está nos ajudando são os produtores. Os produtores melhoraram muito a produtividade. O pessoal da pecuária, do agronegócio, eu falei mais. Na hora que nós, o governo, adotar as medidas e os produtores, os pecuaristas já adotam nas suas propriedades, passar isso para todo mundo, vai sobrar mais áreas para a gente ter mais grãos, para a gente produzir mais, inclusive mais gado. Foi isso que eu falei. Lamentavelmente, houve uma nota dizendo Jorge Viana cutuca o agro. E quando chegou aqui, chegou ataca o agro. Eu acho que foi uma distorção total. Lamento que isso foi falso, não foi verdadeiro, por isso que eu não tenho nenhum... Eu sou uma pessoa, meu pai era um apaixonado pela agricultura, pela criação, me passou essa paixão. Então, não existe essa possibilidade. E eu sei também a responsabilidade do presidente da Apex. A direção da Apex é um grande aliado do agronegócio. Só que o mundo está vivendo crise climática. Nós vamos ter que trabalhar aumento da produção, da produtividade e ter um cuidado maior com o meio ambiente para a gente ter mais mercados
para os produtos brasileiros, da carne aos grãos. Perfeito. E aqui está o espaço para comunicação clara, simples e objetiva com a nossa audiência aqui. Muito obrigada, Viana, pela sua disponibilidade. Também quero agradecer o Miguel Daúde aqui, meu parceiro de todos os dias, nesse bate-papo. E aproveito para desejar aos dois uma feliz Páscoa, porque afinal de contas, Páscoa é cacau, é peixe, é pescado, Páscoa é agro, não é verdade? Obrigada, boa noite, Então, Viana. boa noite, eu queria só agradecer, também desejar uma boa Páscoa para o Miguel, para você, para todos que estão aqui ligados no canal, e só lamentar, porque às vezes alguns amigos, pessoas, liderança importante do agro, por alguma desinformação até me atacaram, falei, mas isso é tranquilo para mim, eu espero que o diálogo possa prevalecer. Quem me conhece sabe que eu sou um aliado, um amigo e um ajudador no enfrentamento de problemas. Então, obrigado, boa Páscoa para todos, e vamos trabalhar para o Brasil produzir mais, ganhar e ganhar o mundo.